Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Agora aqui nós vamos dar sequência na transição, né, para o Oceano Azul, dando sequência como o seu pensamento, como o seu mindset, como a sua mentalidade tem que funcionar para você se tornar um estrategista no Oceano Azul e aí sim capturar uma nova demanda para o seu negócio e conseguir sair dessa guerra da concorrência, dessa competição acirrada cada dia mais da concorrência, mudando a sua mentalidade e entendendo como é que você pode realmente pensar e buscar alternativas pensando de forma diferente. Então, vamos dar sequência aqui no vídeo. A maioria dos negócios está estagnada pelos oceanos vermelhos à sua volta, ou seja, pelo seu setor, né? Todo mundo brigando pelas mesmas fatias de mercado, a concorrência acirrada, a pressão de custos, enfim. Qual é a solução? A solução é a transição para o Oceano Azul. Então, tornando a sua concorrência relevante, que esse é o nosso objetivo. Para tornar a concorrência relevante, você precisa se focar em dar um salto de valor nos seus produtos e serviços. É isso que vai fazer com que a sua concorrência seja irrelevante. O primeiro ponto é você dar um salto de valor nos seus produtos e serviços e enxergar a diferença que existe entre aquilo que as empresas estão competindo e o que realmente e principalmente os clientes entendem como valor. É isso que vai tornar a sua concorrência relevante. Por quê? Porque os setores, como a gente já discutiu no vídeo anterior, né, como já conversamos no vídeo anterior, eles ficam limitados pelas suas próprias fronteiras e pelos seus próprios paradigmas de funcionamento. Mas, na verdade, você precisa entender, tá, que essas empresas estão competindo pela mesma fatia de mercado. Ok? Então, nós precisamos entender o que principalmente os não clientes entendem como valor, quais são os atributos que você vai levar, tá? Quais são os atributos que você vai literalmente mexer no seu negócio, na sua oferta de negócio, do seu produto ou do seu serviço, e aí sim começar a capturar uma nova demanda, principalmente dos não clientes, ok? Saindo daquela briga da concorrência acirrada, tá, que existe no Oceano Vermelho, ou seja, no mercado tradicional. Então, tornando a sua concorrência irrelevante. Para virar esse jogo, nós precisamos criar estratégias mais criativas capazes de abrir a fronteira do valor-custo. No vídeo anterior, a gente falou sobre o valor-custo, que é imposto, né? Essas são essas estratégias que são normalmente impostas pelo mercado tradicional. Então, nós vamos descobrir através de estratégias criativas, como abrir essas fronteiras e como mudar isso. E assim nós vamos descobrir e criar novos horizontes lucrativos e de crescimento para o seu negócio, de crescimento para a sua empresa, que com certeza vão influenciar diretamente no seu resultado e trazer um resultado completamente diferente para o seu negócio. Vamos lá. Aqui eu já começo te dando um alerta. Por quê? Normalmente as empresas se concentram nos mercados existentes e o que poderiam fazer, né? O que elas poderiam fazer para tomar uma fatia maior desse mercado, ou seja, mas a briga é sempre dentro da mesma fatia de mercado, é um tentando pegar o mercado do outro. E por que o alerta? Porque aquilo que a gente procura é aquilo que a gente acaba enxergando. Então, se você tá focado na sua concorrência, se você está focado em tomar uma fatia maior do mercado que você já trabalha, é aquilo que você vai enxergar. E aí isso vai acabar ofuscando para você, te ofuscando a mente, para você abrir exatamente a sua visão e enxergar outras estratégias. A consequência dessa visão é o quê? Você é obrigado a enfrentar sempre toda a concorrência que já está estabelecida. E, com certeza, alguns têm recursos maiores que os seus. Ok? E é exatamente dessa estratégia que a gente quer sair, sabe? Dessa briga pela mesma fatia de mercado que a gente quer sair. A gente quer criar mercados e não competir dentro do mesmo mercado acirradamente pelos mesmos clientes, pela mesma fatia. Ok? E aí nós temos que enfrentar algumas coisas. Entre elas, o quê? Nós temos que enfrentar a cultura organizacional. Isso, a cultura, ela independe do tamanho da sua empresa, independe do tamanho do seu negócio. Ok? As culturas, normalmente as empresas elas vão se tornando burocráticas e, normalmente, todas as pessoas, tá, de uma forma geral, são resistentes à mudança. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, sem perceber, você vai incorporando processos burocráticos dentro do seu negócio. E isso é uma coisa que você precisa estar atento para enxergar. E também as pessoas são resistentes à mudança. E qual é o ponto-chave aí? O ponto-chave é o elemento humano. É o elemento humano que você tem que estar focado.
Tá? E por quê? Porque é o elemento humano que vai ser responsável pela execução da estratégia que você lá na frente vai vir a traçar para o seu negócio, para a sua empresa. Então, qual é o grande desafio? É romper com essas barreiras organizacionais. Novamente, eu afirmo aqui, barreiras organizacionais, elas independem do tamanho da sua empresa. A empresa pode ser pequena, pode ter 2, 3 funcionários, ou ela pode ter 500 funcionários. Isso acontece da mesma forma. Então, você tem que ter o mesmo olhar para entender que você precisa romper com essas barreiras. Para quê? Para você conquistar a confiança, tá? Engajar o seu time, porque a confiança e o engajamento do seu time vão ser fundamentais para a execução da sua estratégia, ok? E não adianta você ter uma estratégia maravilhosa se você não consegue executar essa estratégia. Nós vamos abordar isso aqui um pouco mais à frente. Vamos lá. Você precisa compreender definitivamente, tá, o fator humano, ok? Aprendendo a inspirar e desenvolvendo a confiança nas pessoas. É assim que você vai conduzir o processo, tá? Esse processo de transição para o Oceano Azul, através de uma execução altamente eficaz. Tá? Aqui eu volto a afirmar, você precisa se preocupar com isso, porque a sua execução, não adianta você ter uma boa estratégia se você erra na execução. É o que eu canso de ver acontecer. Tá? As pessoas não estão preocupadas com a sua execução. Se focam muito em traçar estratégia. Quando chegam lá na frente, que elas vão ter que transcender isso para a execução, e aí começam os problemas. Então, a gente precisa focar no fator humano. Para quê? Para inspirar e desenvolver a confiança nas pessoas. E para quê também? Para parar de ter colaboradores que apenas façam o básico para manter os seus empregos. Ok? A gente precisa despertar a energia que cada um tem dentro de si, botar paixão no que faz. É assim que você vai conseguir trazer e motivar a sua equipe, motivar o seu time. E eu volto a dizer, independente de tamanho, tanto faz se a sua empresa é pequena, se a sua empresa é média, se a sua empresa é grande. Okay? É assim que você vai conseguir uma diferença real na execução, tá? Na sua execução, que é fundamental para a implantação da sua estratégia e, obviamente, vai refletir nos seus resultados. Okay? É preciso lidar o quê? Com o ceticismo, com medo de falhar, com as inseguranças, ok? Com as necessidades de reconhecimento intelectual e emocional das pessoas. Ceticismo, medo de falhar, insegurança, nós precisamos lidar com isso com os nossos colaboradores, mas também precisamos lidar com isso com nós mesmos. Tá? Vamos aqui ser bem honestos e entender que, em determinado momento, você fica um pouco cético se aquilo vai funcionar, se aquela estratégia que você está traçando vai funcionar ou não vai. A gente tem medo de falhar. E não há nada errado com isso. Isso é normal, isso é natural. Você quer que o negócio dê certo. Então, é nacional que você tem um certo temor de se vai acontecer, se vai dar certo, se não vai, se você vai falhar. E todos nós temos que lidar com as inseguranças, principalmente na implantação de um novo processo, né? Na busca de um novo mercado, principalmente quando você está saindo ali de uma forma que você já trabalha, que sempre trabalhou, né? Daquela forma, e começar a mudar a sua perspectiva e enxergar uma forma diferente de trabalhar e começar a criar em cima disso. É claro que isso gera ceticismo, gera um medo de falhar e gera insegurança. Gera em você, como empresário, e vai gerar na sua equipe também. Então, você precisa entender que esses são pontos que você vai precisar lidar com a sua equipe, né? Com o seu time, porque independente do tamanho da sua empresa. Você vai ter que perceber e vai ter que administrar isso da melhor forma, para que você consiga fazer essa transição de forma bem mais tranquila. Tá? E ainda sobre cultura organizacional. Tá? Boa parte das empresas, tá, do mercado tradicional, elas têm uma visão focada em recompensas e punições, ou seja, se você, de repente, conseguiu fazer determinada coisa, ok, parabéns, você vai ter algum tipo de recompensa, ok? E se você, por acaso, errou, vai ser punido de alguma forma, enfim, não vai receber determinado prêmio, ou vai acontecer alguma outra coisa, enfim. Né? Que se entrar no mérito de que tipo de punição seria. Só essa visão, tá, que é muito clara e muito presente, tá, na maioria das empresas que trabalham da forma tradicional. Agora, o detalhe é que isso pouco contribui para inspirar e aumentar a confiança das pessoas. Por quê? Mas como assim? Pô, isso não incentiva? Isso é muito contraditório, né? Mas como é que não incentiva se eu estou oferecendo a recompensa? Porque quando você trabalha dessa forma, a pessoa sabe que ela hoje está sendo recompensada e amanhã ela pode estar sendo punida. Né? Amanhã pode estar acontecendo alguma coisa não tão agradável com ela. Então, isso
acaba que não inspira, tá? E não traz confiança das pessoas, não trabalha a confiança das pessoas. A gente precisa se concentrar nas emoções e na psicologia do seu time, da sua equipe. E como é que você pode trabalhar isso de forma para exatamente inspirar e trazer, desenvolver a confiança das pessoas, porque é disso que você vai precisar na hora que você for executar a sua estratégia. Ok? Então, aqui, a gente te convoca para uma mudança transformadora. Ok? Por quê? Como a gente está falando aqui, nenhuma estratégia vai ter efeito se ela não for, primeiramente, entendida em detalhe pelas pessoas. Tem que ser entendida em detalhes pelas pessoas. Ok? E segundo, ser abraçada integralmente pelo seu time. Tá? Se a sua estratégia não for abraçada pelo seu time, você vai ter problema na sua execução. E como é que você precisa fazer isso? Você precisa passar em detalhes, tirar todas as dúvidas, ter calma, ter paciência, ter certeza que as pessoas entenderam e não achar que só você explicou, as pessoas entenderam. Porque muitas vezes a gente explica, mas as pessoas não compreendem aquela determinada estratégia do nosso ponto de vista. E a gente tem que insistir e exaurir para ter certeza que isso foi bem entendido, porque isso é a base que você vai ter para a execução da sua estratégia. Ok? Sem isso, você jamais vai ter uma execução de qualidade que supere qualquer obstáculo e te leve ao sucesso. Entendeu? Essa é a síntese. Você precisa ter consciência que a sua estratégia precisa ser entendida em detalhes e precisa estar abraçada pelo seu time. Tá? Então, né, qual o grande pulo do gato aí para você fazer isso? Você precisa parar de definir estratégia e depois pensar na execução. Tá? Você precisa incluir desde o início a execução na estratégia, embutindo uma na outra. Por quê? O grande erro que eu vejo as empresas cometendo é definir uma determinada estratégia, ok? Ela pensa naquela estratégia, define aquela estratégia e aí vai para a execução. Tá? Mas quando ela vai para a execução, ela não parou para avaliar que talvez a estratégia do jeito que foi concebida não é factível de ser executada da forma como a empresa imaginou que seria, ok? Por diversas limitações que é extremamente natural. Compreensão das pessoas, limitação do time, a execução pode funcionar, mas ela precisa de vários detalhes que não foram pensados. Tá? E como é que você muda isso? Você muda isso a partir do momento que você inclui, tá, a sua execução na estratégia. Ou seja, quando você começa a definir a sua estratégia, você começa automaticamente a pensar na execução. Como é que aquela estratégia vai se tornar factível? Como é que aquela estratégia vai ser executada? Se você tem todos os elementos que vai conseguir colocar aquela estratégia em prática, como você vai fazer isso? Quando você age dessa forma, você define a estratégia e já pensa na execução junto, embutindo uma na outra, você diminui o gap que existe, né? Você diminui aquela distância que existe entre a estratégia e a execução que está aqui. Porque a estratégia está aqui, mas colocar ela em prática tem uma distância muito grande, na maioria das vezes. E com isso, você começa, desde o início, a pensar nisso e diminuir essa distância e tornar a estratégia executável, o mais executável possível. Ok? Essa é a grande diferença no ato que você está criando a estratégia, quando você pensa imediatamente na execução. Você vai moldando a sua estratégia de acordo com aquilo que você tem certeza que o seu time vai conseguir executar. Tá? E um dos processos que a gente vai falar mais na frente, mas que a gente pode trabalhar, que vão ser trabalhados, é um processo de atomização, que é o quê? Você decompor o desafio da sua nova estratégia em pequenas unidades que possam ser atingíveis e executáveis por cada um do seu time, da sua equipe, ok? Você decompõe a sua estratégia e leva ela no nível que a pessoa consegue executar, tá? Por quê? Porque muitas das vezes a empresa define a estratégia, ela chega com a estratégia pronta e começa a passar para o time. Porra, mas o time toma um impacto que é tanta coisa que automaticamente ele já cria uma repulsa dali, fala, porra, eu não vou conseguir executar isso. Ok? Isso gera muita insegurança e abala a confiança das pessoas, que as pessoas falam, caramba, é tanto detalhe que eu não vou conseguir executar. Ao passo, se você passa a sua estratégia pelo processo de atomização, tá? Você decompõe esse desafio, você faz o quê? Você alivia essas inseguranças, tá? E desenvolve a confiança
das pessoas. Por quê? Porque ela começa a entender e ver que é factível ela executar aquele pedaço ali sem maiores problemas. Ok? São pequenos detalhes que vão fazendo a diferença, tá, no processo de execução da estratégia que você pensou, que você criou. Nós vamos agora iniciar um estudo para a criação de novos mercados. Ok? Então, existe a criação disruptiva e existe a criação não disruptiva. Tá? E aqui eu trouxe o modelo de crescimento da estratégia de criação de mercado. Então, temos a criação disruptiva e temos a criação não disruptiva. Então, vamos lá. Quais são os pontos? Então, nós temos 3 meios de seguir uma estratégia de criação de mercado. 1, oferecer uma solução revolucionária para um problema existente no setor. Ou seja, o setor tem um problema e você pensa numa solução que pode ser revolucionária para resolver aquele problema. Identificar e solucionar um problema totalmente novo ou aproveitar uma oportunidade inédita. Tá? Você identifica ou enxerga uma oportunidade inédita para você implantar. Redefinir e solucionar um problema existente no setor. Então, esses aí são os 3 meios de você seguir uma estratégia de criação de mercado. Tá? Agora, vamos avaliar com mais profundidade cada um deles. Vamos lá. Oferecer uma solução revolucionária para um problema existente no setor. E o que isso é? Uma solução disruptiva. Por quê? Porque ela atinge o núcleo das empresas e dos mercados vigentes, imediatamente ou ao longo do tempo. O crescimento ocorre devido à recriação do mercado e à expansão dos antigos limites à medida que começa a atrair uma nova demanda. Olha aí os não clientes aí. Uma nova demanda convertendo os não clientes. Ok? É o que nós estamos falando o tempo todo. Olha, o crescimento acontece devido à recriação do mercado e à expansão dos antigos limites que eram impostos pelo mercado, pelo setor tradicionalmente. Tá? E aí você consegue o quê? Atrair uma nova demanda convertendo os não clientes. Olha aqui, vamos a exemplos clássicos. Tá? No mercado de discos, começou com o mercado de disco de vinil, aí ele evoluiu para fita cassete, você tinha disco de vinil e fita cassete, né? Até aí os mercados conviviam bem, daí veio o CD. Quando veio o CD, ele literalmente eliminou os 2 mercados, porque ele atingiu exatamente o quê? O núcleo das empresas e dos mercados que trabalhavam com vinil e com fita cassete. E aí todo mundo achou que, porque, não, agora o CD é excelente, maravilhoso, depois então que a gente pôde começar a regravar CD, escolher as músicas, não existia coisa melhor. Mas aí, quando está todo mundo achando que o CD está tudo bem e está maravilhoso e acabou, vai ser por aí, não. Surge o MP3. Né? Surge o MP3 onde você pode armazenar uma série de músicas, você pode ordenar por estilo, você pode fazer suas listas próprias, enfim, das umas músicas que você mais gosta. E quando todo mundo acha que acabou, não, agora com o MP3 surge o Spotify, né? E os outros softwares aí, os outros aplicativos que você pode escolher e criar listas de músicas. Ou seja, não para de evoluir. O que vai vir depois do Spotify? Eu não sei, eu sei que vai vir alguma coisa. A mudança, ela sempre vai acontecer. Okay? Da mesma forma que aconteceu com fotografia tradicional, né? Que migrou para fotografia digital, e você tinha um número restrito de pessoas que usavam a fotografia tradicional, porque tinha que ter uma máquina, porque tinha que gastar dinheiro com filme e tal, e você agora, dificuldade de manusear equipamento, você só ia saber se a foto ficou boa depois que revelasse, e às vezes você gastava dinheiro e a foto saía ruim, saía tremida, não saía legal, mas não tinha nada que fazer. E agora você tem a fotografia digital que você enxerga na hora se a foto está boa, se não está. Você tira do seu telefone, todo mundo passou a ter acesso, né, à fotografia, e isso criou uma praticidade gigante. Novamente, né, o núcleo do mercado de fotografia tradicional foi atingido. Um outro exemplo são os vídeos. Que antes, para se fazer um vídeo, era um equipamento todo pesado que as pessoas tinham que carregar, depois diminuíram para aquelas pequenas filmadoras, mas mesmo assim ainda era um equipamento caro, onde poucas pessoas tinham acesso, e hoje qualquer telefone, né, as pessoas conseguem fazer vídeo, conseguem filmar, conseguem publicar nas redes sociais, enfim. Você vê como houve uma revolução que atingiu exatamente o núcleo, né, dos mercados vigentes. É bom que os exemplos elucidam, mas isso está acontecendo o tempo inteiro. A gente pega esses exemplos maiores para ficar mais fácil a compreensão para vocês, ok? Agora vamos para o segundo ponto, tá? Identificar e solucionar um problema totalmente novo ou aproveitar uma oportunidade inédita. Vamos lá.
solução de criação de mercado não disruptiva. O mercado criado ele não ataca núcleos ou setores existentes. Okay? Por quê? Porque foram criados, tá? Eles não existiam, gerando receitas, lucros e novos empregos, novas oportunidades, sem destruir nenhum outro mercado. Okay? Nós temos exemplos aí. O Cone, né, que surgiu como uma opção para as pessoas prática e rápida, para as pessoas que queriam consumir comida japonesa, mas com mais praticidade, na hora do seu almoço, ou quase fazendo um lanche, ou podendo levar para comer no trabalho, e não tinham aquele tempo de sentar no restaurante japonês, cumprir o ritual, né, que é muito legal, por sinal, e consumir a comida japonesa. Ele acabou com os restaurantes japoneses? Não, claro que não. Ele só veio ser uma alternativa a mais, preenchendo uma lacuna das pessoas que queriam consumir comida japonesa, mas não tinham tempo, né? Não tinha aquele tempo para dispor do seu dia a dia. Com o Cone, elas passaram a poder unir o útil ao agradável. Starbucks, né, que realmente revolucionou a maneira como as pessoas tomam café, as cafeterias, e a partir do Starbucks surgiram vários outros modelos de cafeteria, e todo mundo convivendo muito bem, e que não atacou mercado nenhum. E o mercado de coaching, que há 20 e poucos anos atrás nem existia, né? Mas ele surgiu de uma oportunidade, né? Ele aproveitou uma oportunidade inédita que existia. As pessoas precisavam melhorar o seu desempenho, tanto no trabalho como na sua vida, e o coach veio exatamente para ajudar as pessoas a conseguirem atingir de uma forma mais tranquila, de uma forma melhor, os seus objetivos. Então, por aí a gente entende que, olha, foram mercados que foram criados e que não precisaram atacar mercado nenhum. Olha como eles capturaram uma demanda, tá, que existia, né? Perceba isso, como é que eles capturaram uma demanda que existia, que estava ali represada, e foram só eles aparecerem como alternativas, tá, que eles capturaram essa demanda de clientes que estavam prontos para serem consumidores desses produtos e desses serviços. Ok? Estamos dando sequência aqui, indo para o terceiro ponto: redefinir e solucionar um problema existente no setor. Aqui, nós temos elementos tanto da criação de mercado disruptiva quanto da não disruptiva, porque a redefinição permite a quebra de premissas e a recriação dos limites do setor, de forma inovadora e criativa. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Os exemplos ficam mais fáceis de compreender. O Airbnb mudou a forma como as pessoas poderiam se hospedar. Ela passou a ser uma alternativa aos hotéis. Okay? Os hotéis continuam existindo os hotéis, mas o Airbnb passou a ser mais uma alternativa. Okay? Então, ele redefiniu e solucionou um problema existente no setor. De repente, ficou mais fácil para as famílias, quando querem viajar, têm filhos pequenos, ter mais conforto, ter mais comodidade. Okay? O Uber redefiniu a forma de como se trabalhava com o táxi. Só existia um táxi. Aí veio o Uber e redefiniu, okay? Esse problema, melhorando o custo, melhorando o atendimento. E o que aconteceu? Elevou também, né, o serviço que os taxistas prestavam. Eles passaram a se esforçar para prestar um serviço melhor. Okay? E convivem aí. Então, ele foi parte disruptivo e uma parte não disruptiva. E o André Rieu e Orquestra, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um maestro que ele tirou teve aqui no Brasil, já teve aqui no Brasil, mas ele tirou a música clássica, né, dos grandes teatros, com um público limitado e um público focado naquilo ali, e popularizou. Ele trouxe para dentro de estádios, para públicos de 5, 10 mil pessoas. Okay? Ele trouxe a música clássica, ele trouxe com mais interação. Ele passou a tocar com a sua orquestra também músicas populares, músicas do Michael Jackson, Celine Dion, enfim, outras músicas de outros artistas. E aí ele se aproximou do público e quebrou aquele paradigma, né? Ele redefiniu, okay, o setor, que para você ouvir e gostar de música clássica só poderia ser dentro dos grandes teatros, né? Dos grandes teatros renomados e fechados. Ele mudou esse paradigma e redefiniu as fronteiras do seu setor. Okay? Então, para vocês entenderem que isso aí está acontecendo e pode acontecer o tempo inteiro. Tá? Esses exemplos servem para ilustrar, para poder ir mudando a cabeça de vocês, a mentalidade, e vendo como isso pode acontecer.
Tá? E está acontecendo, com certeza, do seu lado, próximo a você, com empresas menores, com negócios menores que estão dando super certo, que mudaram, entenderam e capturaram nova demanda. Ok? Qual é o grande detalhe? A inovação de valor é o pilar da estratégia da criação de mercado. Se você perceber, todos esses exemplos que nós colocamos aí, todos aqueles 3 pontos com os exemplos, eles fizeram o quê? Basicamente, eles criaram um novo valor de mercado. Ok? E a transição finalmente acontece quando esse valor sem precedentes foi gerado para o cliente, abrindo dessa forma aquela fronteira famosa de valor-custo. Okay? Todos esses exemplos mostram que porque essa fronteira foi quebrada. Tá? E aí, esses mercados foram criados e essa transição aconteceu. Esse valor pode ser obtido com ou sem tecnologia. Isso é um grande paradigma, que as pessoas pensam que você só consegue inovar quando tem tecnologia, porque inovação está muito ligada à tecnologia, mas não é sinônimo na estratégia do Oceano Azul. Inovação não tem a ver com tecnologia. É o foco na inovação de valor e não na inovação tecnológica. A estratégia de criação de mercado bem-sucedida não está em criar uma nova tecnologia, mas sim em focar em tornar essa tecnologia, essa nova tecnologia, no caso das tecnologias, ok, um grande sucesso comercial. Já tiveram várias tecnologias que foram criadas que não deram certo. Por quê? Porque elas não conseguiram ser economicamente viáveis. Mas qual exemplo de uma aí? A Motorola, uns anos atrás, criou o Iridium, tá? Que era um telefone por satélite que você falava de qualquer lugar. Você falava até do deserto nele. Ele só tinha um problema, ele não funcionava direito dentro dos prédios, que era exatamente a demanda que se tinha naquela época. Isso tem alguns anos atrás. Era exatamente a demanda que se tinha naquela época, era falar exatamente dentro dos prédios. E acabou que não deu certo. Ok? Aqui, complementando, várias estratégias de criação de mercado não dependem de nenhuma tecnologia. Okay? Você vê aí, o Starbucks, o Cone, o mercado de coach são exemplo delas. Eles não dependeram de nenhuma tecnologia, foram mercados que foram criados e mudaram a forma de como você consome café, mudaram a forma de como você tem acesso e consome a comida japonesa e criaram um outro mercado, no caso do coaching, para melhorar o desempenho das pessoas, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, e não utilizaram nenhuma tecnologia, nenhuma inovação tecnológica para isso. Tá? Então, isso daí para a gente quebrar esse mito, quebrar esse tabu, que as pessoas ficam associando inovação com tecnologia, com inovação tecnológica, e não é por aí. Tá? É criar valor. Independente de tecnologia, pode ser em produtos ou serviços, você pode criar valor, independente da tecnologia. E o detalhe é que está muito mais ligado, criar valor está muito mais ligado à utilidade, à facilidade de utilização ou de consumo dos produtos ou serviços pelos clientes. E pela essa nova demanda que você vai capturar. Está muito mais ligado a utilidade e a facilidade de utilização e de consumo do que uma nova tecnologia. Por isso, você pode criar tanto em produtos quanto em serviços. Inclusive, a tecnologia também ela tem que vir com facilidade de uso, porque senão ela acaba inibindo os clientes. Ok? Tem a ver com oferecer, redefinir, solucionar problemas existentes e criar uma nova solução ou enxergar oportunidades que não estão sendo sequer pensadas pelos mercados tradicionais. É assim que você cria valor, é mudando e quebrando exatamente esses paradigmas. Vamos lá. Inovação em tecnologia não é garantia de criação de oceano azul. Inovação de valor, sim, é determinante. Ou seja, você olhar para os atributos é fundamental. Aquilo que pode ser eliminado, aquilo que pode ser reduzido e aquilo que pode ser criado, que pode ser elevado, aquilo que o setor não está oferecendo, que ele não está pensando, principalmente para os não clientes que podem estar muito próximos, para você capturar essa nova demanda de clientes. O que você pode oferecer? É aquele paradigma que, olha, o mercado sempre funcionou assim, mas não é isso, você tem que questionar isso. Será que os atributos que estão sendo oferecidos para os seus clientes são realmente aquilo que os clientes gostariam? Isso é uma coisa que você tem que questionar o tempo inteiro. Será que eu não posso mudar essa ótica? Será que não tem aqui uma camada de não clientes prontos para consumir produtos ou serviços
mudando um pouco essa ótica dos atributos que são oferecidos hoje pelo mercado, oferecendo coisas diferentes, aquilo que exatamente traga a facilidade de uso e de consumo. É exatamente assim que você vai criando, você vai questionando e você vai mudando a sua mentalidade, tá? E caminhando em direção a criar o seu mercado no Oceano Azul. Ok? E aqui, ó, tanto empresas antigas como as empresas novas, independente do tamanho, que isso fique bem claro, independente do tamanho, podem criar a qualquer tempo, tá? E trabalhar para criar o seu Oceano Azul. Então, é independente do tamanho, ok? Isso está acontecendo o tempo inteiro. Olhem para as empresas próximas a vocês, que vocês estão vendo inovar. Prestem atenção naqueles exemplos que eu acabei de dar e olhem para empresas próximas no seu bairro, na sua cidade, que estejam fazendo diferente, porque ali você vai ter, com certeza, exemplos clássicos de empresas que estão tendo sucesso e estão fazendo diferente. Então, volto a dizer, tanto empresas novas quanto empresas antigas podem fazer essa transição. As empresas mais antigas têm uma grande probabilidade de encontrar o seu Oceano Azul dentro, muito perto do seu mercado. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque você já trabalha dentro do mercado estabelecido, ok? Você já tem todo esse conhecimento. Então, é que quando você quebra paradigmas e quando você muda a sua oferta, e quando você enxerga que você pode capturar uma demanda, uma outra demanda de não clientes para o seu negócio, normalmente essas demandas podem estar muito mais próximas e muito mais perto dos seus mercados. Ok? Agora eu deixo um alerta e um cuidado que eu sempre gosto de frisar para esse equívoco. Ok? Cuidado ao buscar novas oportunidades para não acabar investindo nos mesmos mercados, tentando capturar fatias desse mesmo mercado e confundindo isso com a criação de novos mercados. Tá? Eu sempre deixo desse alerta e estou frisando isso, principalmente nesse momento que a gente está trabalhando para mudar a sua mentalidade, tá? E começar a entender como é que você pode se tornar um estrategista, tá? Para mudar a sua empresa do modo tradicional de pensar e desenvolver estratégias para uma criação de mercado, tá? Para você tomar muito cuidado para você não acabar pensando em criar uma nova estratégia, mas acabar investindo e direcionando sem perceber a sua estratégia para os mesmos mercados, entrando exatamente da mesma briga, tentando capturar as mesmas fatias e confundindo isso daí com uma criação de valor. Olhe para os atributos. Olhe para como é que você pode melhorar a sua oferta de produtos ou serviços. Avalie todos os exemplos que eu passei aqui no vídeo para você. Os exemplos são elucidativos. Tá? Dá uma olhada em cada exemplo, pensa e avalia. E vê como é que você pode fazer isso, tá? Fazer essa transição sem confundir a sua estratégia e acabar mergulhando, tá? Achando que está criando o mesmo mercado, mas acabar mergulhando e entrando exatamente direto na concorrência, direto na briga pela mesma fatia de mercado existente hoje. Ok? Hoje nós ficamos por aqui. Agora, nos próximos vídeos, eu vou começar a passar para vocês o passo a passo. Tá? Era importante ter esses 2 vídeos iniciais para quê? Para criar a sua mentalidade, para começar a mudar a sua maneira de pensar, para criar esse arcabouço de pensamento novo que começa a permear na sua mente. Porque tem muita novidade aí. Você tem que vir mudando, porque a gente trabalha da forma tradicional há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Okay? Então, mudar não é fácil, entender não é fácil. Então, a gente precisava criar primeiro, tá, esse pensamento com esses alertas e começar a moldar a sua mentalidade. E agora nós vamos, nos próximos vídeos, entrar num passo a passo, tá, mostrando ferramentas e formas de como você vai poder fazer essa transição com mais tranquilidade e melhorando, aí, capturando uma nova demanda e melhorando o resultado do seu negócio, da sua empresa. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou, deixe o seu like. Um abraço e vamos em frente.